Salve, guerreiros desesperados, estamos aqui no Echoes of Morrock, servidor baseado no Return to Morrock, do qual já fiz um tutorial aqui no canal, porém o servidor já foi de vala. E para agora no upgrade desse novo servidor, vamos começar o como começar bem no Echoes of Morrock 2.0, link para Discord, download, site na descrição do vídeo. Ok, vou te dar meu passo a passo, sugestões de equipamento e rotas de up do 0 a 125, usando a build de Fanf Knives do Assassin e focando principalmente na evolução para o Nightwave, a qual considero no momento a suprema e melhor classe para começar hoje no servidor. Ok. Primeiro, algumas considerações. Esse server conta com algumas modificações para facilitar a sua vida, como mais opções de teleporte, drop melhorado de alguns itens básicos e a opção de escolhas entre as rates 1x e 4x. Obviamente, recomendo que seu primeiro char seja no 4x. Mais informações sobre 1x e seus benefícios, sim, eles existem, serão falados no final do vídeo. Para essa build ser eficiente, precisaremos de alguns itens, sendo eles Tendrilion Skin, Archwings, Shadow Set Legacy of Coins e a arma com maior ataque que você puder equipar no momento, pois essa skill apenas escala com ataque da arma e melee damage person. Okay? E claro, a Tendrilion Skin. Mas aconselho deixar para farmar esses itens após o level 50 para você não passar por tanto sufoco. Você poderá encontrar a Tendrilion Skin também no mercado de jogadores. Você pega ali o Cafra Teleport, Other Places, Player Shop e você estará no mapa dos mercadores. Utilize o catálogo vendido pelo NPC Black Market do Orfanato para pesquisar se há algum disponível à venda. Você poderá também dropar esse item lá das Ancient Serpents ou do MVP Black Tendrilion, lá em Mora. Você pega o Cafra Teleport, vai para Mora e entra no primeiro portal que vai aparecer para você. Porém, você pode sofrer um pouquinho, mas acredite, ela te acompanhará até level 125 e valerá todo o esforço feito. E para melhorar seu dano ainda mais, você também precisará dos Archwings, itens trocados por Modern Nightmares lá do Insect Society, famoso formigueiro, com TP disponível ali no Dungeon Caravan por 500 Zenes. Elas dropam da Vitata e também dos bosses do mapa, são bem tranquilos a partir do level 40, 50. Você vai dropar bastante relíquia lá, então aconselho que já use elas para facilitar a sua vida. Tem o set Shadow também do Legacy lá das pirâmides, saindo do orfanato você sobe o portal ali e ali cada monstro vai dropar uma peça desse set. Finalizando também precisará do Bifrost Marrow com uma pedra, eu sei o nome assusta, mas é bem fácil de pegar ele. Necessário somente interagir com 2 túmulos em lugares bem específicos, mas que eu apresentarei no final do vídeo. Isso é o básico, ainda terá algumas outras cartas e itens para maximizar o dano. Eu sugiro entre os itens a Power Plate e a Temporal STR Boots, no níveis 80, 90 respectivamente. Mas vai de você se esforçar um pouco mais para ir atrás e garantir um pouco mais de dano, mais sobrevivência. E é isso aí. Começando pelo tutorial, após matar os Porings e voltar ali para dentro da casa, você deve escolher a opção Be Fast para pegar o cachecol de velocidade ou Be Brave para você pegar o cachecol de ataque. Vai de você, mas se você estiver em dúvida, pegue algum desses dois. E passando pelo tutorial, já no corredor inicial ali, fale com a Nanny para pesquisar seu precioso Orphan Badge, famosa pedrinhas do TP. Use. Descendo pro porão, mata tudo que aparecer até você conseguir level 10 de Ob e o set Orphan completo que vai te dar um pouco mais de XP. Aconselho você pegar todos os itens que caírem na verdade para você fazer a venda depois, que com 150k mais ou menos você já consegue comprar a Tendrilion Skin, ok? Pelo menos quando eu comprei estava mais ou menos esse valor, mas o pessoal costuma vender bem barato. Pegando o level 10 de Ob, você já usa a badge ali, sobe ali pro portal direito as escadas do orfanato para falar com a Master Chief, a NPC que muda a sua classe. Temos que desequipar o Orphan Armor para você poder usar suas skills e tem a 500 Zenes. Fale 2 vezes com ela, segunda opção. Orphan Badge, pegue seu voucher de arma dos achievements e no meio, então siga para a direita até a sala de refino e fale com o Honest para pegar a adaga do Orphan. Um detalhe importante é que a adaga do Orphan é para você usar o Backstab, ok? Repare que as outras skills do Tiff elas usam outras armas, tá? Então se atente a esse detalhe. Outra informação importante é que a Lucy, aquele NPC que te cura ali no orfanato, na segunda opção dela tem um buff de 10% de XP e algumas coisinhas a mais por 5.000 Zenes. Compensa, sempre que você puder e lembrar, pegue. Seguindo então, Cafra Teleport, vai para Morrock, é grátis, aproveite. Por agora você pode maximizar o Backstab e alternando entre Backstab e ataque básico. Em seguida você pega ali as skills de SP, HP, skill de regeneração e depois o Flee também para escalar com Backstab. Desce 2 mapas ali de Morrock, vai matando os bichos no caminho, até você chegar nas minhocas venenosas, os Pest Sandworms. E é aqui que você poderá fazer seus primeiros 150k, claro que você pode usar outros mapas, mas eu acho que aqui compensa muito, tá? Vai pegando os manuais, as adagas que vão dropando, pega ali as adagas com maior ataque options que você puder conseguir, ok?
E daí o resto, você vende tudo, beleza? No level 120 você já vai poder trocar de mapa, mas recomendo você ficar ali mesmo até você conseguir juntar esses 150k pelo menos para você comprar a Tandrillion, certo? E assim que você conseguir, você volta com a badge, vende seus itens e já começa a procura aí pela Tandrillion, que às vezes pode demorar um pouquinho, nem sempre tem a venda. Mas voltando ao UP, até level 33, você pode voltar para o mesmo lugar farmar. Ou se você quiser focar no UP, você pega ali, volta para Morrock, vai 2 mapas à direita até você chegar no Grand Warriors e chega ali até o level 33. Depois do level 33 você pode escolher entre na Vila dos Orcs ou no Giffen Cave, porém Giffen Cave você pode sofrer um pouquinho. É que no Giffen Cave dropa alguns itens tipo The Cloak, The Daggers, que itens que aumenta aí o seu backstab podem te ajudar bastante. Inclusive o Blood Mage lá dá muita XP. Acho que supera até os orcs, mas, como eu falei, é um pouco sofrido. Você também pode subir a pirâmide para tentar dropar os Tombstone Armor e Shoes, para aumentar ainda mais o dano do seu backstep. E lá também, como eu falei, tem o set do Legacy, que vai te dar melee damage e vai aumentar o dano da Fanf Knives posteriormente. Lá também na pirâmide você encontra o Minouros, que dropa uma carta excelente para HP, praticamente todo mundo usa. E você vai conseguir usar ela já, ou já vender também, conseguir um dinheirinho. Lá também dropam os Lost Tomb Rings e a Old Bandana, que são itens iniciais muito bons também. Se tiver com dificuldades lá, como falei, volta pro UP, que depois vai ficar mais fácil. A partir do level 33 você vai lá pra Vila dos Orcs mesmo, fica lá até você chegar no level 45 ou 50. É que bom seria você pegar uma PT e ir pra Frontier. Você pega ali, vai no Cafra Teleport, escolhe ali Frontier Marrow e pega o TPzinho ali da direita. A XP lá é muito boa, mas os bichos são extremamente fortes, tá? Então, se tiver difícil lá, volta pra Vila dos Orcs mesmo, pega o mapa ali da direita e vai pros Orcs azuis. Você provavelmente vai pegar Job 50 por aí pra troca de classe. O lugar é o mesmo do Ragnarok padrão. Você vai lá pra Morrock, vai 2 pra baixo, 2 pra esquerda e fala lá com o Assassin Master lá no meio do mapa. Você vai entrar numa pequena missãozinha lá, tá? Faz alguns testes, mas coisa bem simples, não tem muito segredo. Saindo da quest, aqui temos um pequeno gancho que você pode aproveitar que você já está ali para ir lá pegar o seu Bifrost Mirror já. Você precisa subir um mapa ali para a direita, até chegar bem na borda do mapa, num biquinho que tem ali, vai ter um túmulo. E ali ao interagir com esse túmulo, você vai conseguir o seu Bifrost Mirror já, ok? Lembrando que você voltará mais uma vez para a guild, para aquele mapa ali, para você fazer outra troca de classe, tá? Então você pode deixar isso para mais tarde, ou até quando você já estiver bem upado mesmo. Porém, não salve em nenhum outro lugar, ok? Assim você pode simplesmente se matar, cometer um suicídio, e você vai ter um TP de graça para aquele mapa de novo, para você não perder tempo andando por aí. Nesse momento chegou a hora de você estar adquirindo a sua Tandrillion, também dropando as Modern Nightmares, o set do Legacy of Coins na pirâmide, tá? Aqui agora já tá tranquilo, não tem mais desculpa, pode ir lá e dropar tudo, que vai ajudar muito no seu dano, ok? Hoje aprendemos uma lição muito importante, meus amigos. A partir daqui você gastará todos os seus pontos de ágio, um pouco de VIT para aumentar HP, o necessário e o resto em STR como um dano auxiliar ali. Okay? Masterize a Fan of Knives e também o Hallucination Walk, que é um buff que também ajudará no dano do Fan of Knives baseado na Age, tá? Por isso que a gente upa a Age também. Esse buff necessita de Shadow Orbs, compradas ali no Black Market NPC, como também um Akunai e equipe Nautique. Ela ajuda bem pouco, mas ajuda um pouco no dano. Você equipa ela como se fosse uma flash, tá bom? A partir do level 55, você pode ir lá pro Face Swarm. Pelo Dungeon Caravan ali, você vai para a Vila dos Arqueiros e vai para o mapa à direita. O portal não aparece no mapa, mas vai procurando ali à direita que você vai encontrar, ok? Entrou naquele portal ali, pois é só subir. É um mapa difícil no começo, você precisa estar constantemente tirando veneno de você, ou com Detoxify, ou com poção verde, tá? Mas logo você vai aprender a começar a se esquivar do veneno. A partir do level 68, você pode ir lá para o Leaf Cat, lá em Ayotaya. Tá? Você pega ali a Alberta e vai lá para os barcos, você vai encontrar o NPC para Ayotaya. O XP de Job é só um pouquinho maior, é um mapa bem mais fácil do que Face Swarm, então você acaba um pouco mais rápido, né? Mas de qualquer forma você pode continuar no Face Swarm e, se possível, compre um portal manual para assim você poder voltar com mais facilidade lá nos Leaf Cats, tá? Porque você vai provavelmente sair de lá depois para trocar de classe de novo.
E aí você só dá um TPzinho, um portal ali e já volta direto pro mapa sem ter que ficar fazendo todos os percursos novamente. E economizando dinheiro também, porque o portal só custa uma gema azul, que custa, sei lá, 100 de Zen, algo assim. Depois você vai ter que voltar lá para aquele mapa onde você trocou de classe da primeira vez, né? Da segunda vez, aliás, você se mata ali e você vai voltar lá para aquele mapa e morre aqui no deserto, né? Ali na esquerda daquele mapa vai ter um NPC ali que vai te levar para Assassin Guild, né? Que é uma guild no subterrâneo ali. Vão ter vários NPCs ali, na verdade. Se eu não me engano, o NPC do Blade Dance vai estar ali na esquerda. Você pega o TPzinho da esquerda e sobe tudo, ok? Outro TP possível é também pela Bifrost Mirror, mas daí você vai precisar da primeira pedra, que será o nosso primeiro passo, certo? Depois você volta pro UP até o level 72, 73, e aí você pode ir lá pela Cafa Teleporta, aberta de novo, né? Mas antes de você pegar, para você ir para mata, você pega um barquinho. Mas antes de você pegar o barco, você sobe ali, sai pelo portal à esquerda de Alberta, pega o portal à esquerda de novo, mais ou menos na esquerda de novo do mapa, onde você vai entrar, vai ter o primeiro túmulo onde você vai pegar a primeira pedra do Bifrost Mirror, tá? Mas para colocar essa pedra você vai precisar ir lá para Descarte de El, você pega o TP na Cafra Teleporte mesmo, sobe ali o portalzinho de cima, atrás de um balcãozinho ali vai ter um elevador, uma porta, não sei, você escolhe ali Main Corridor, depois vai para a direita, tem um outro portal ali, você escolhe o Sage Study, e aí você entra numa salinha com 4 NPCs. Fala com o primeiro ali à esquerda, de cima, que acho que é o amarelinho, e você vai conseguir pôr a sua primeira pedra por 50 mil Zenes, ok? Fazendo isso, na verdade isso é só se você perder esse TP, né? É só um TP mais rápido para chegar lá, e porque também você vai precisar depois desse Mirror para você acessar as instruções, beleza? Voltando lá para Alberta, você vai pegar o barquinho para Amatsu, chega em Amatsu, sobe no portal de cima, você já vai estar ali no seu lugar de up. Ali tem bastante mob, dá para mobar bastante, a XP é muito alta, você vai upar muito rápido ali, só toma cuidado com as skills do bicho, tá? Vai tentando desviar o máximo que você puder. Depois você pode entrar ali na caverna, na dungeon, a máximo que tem ali em cima, é o único portal que vai ter na parte superior. E aí você vai vendo ali o que fica mais confortável para você, ok? Depois, aliás, ali também dropa um Sashimi Wakazaki, se eu não me engano é algo assim, que dropa um dos capas. E é uma arma muito boa, conselho você dropar, pegar umas para você usar. Eu usei por um bom tempo também. Continue ali até o level 89, então será o momento de Rachel Sanctuary. Tem o TP lá no Dungeon Caravan, tá? Lá também é bem mobado, você tem que tomar cuidado. Mas como se ataca um pouco a distância, é um pouco mais safe. Porém, tem um mob lá que dá Sonic Blow. Esse Sonic Blow dá stun. Se você tomar esse stun, é aquele abraço, ok? O ideal é que não deixar eles chegarem muito perto, mas né, nem sempre é possível. Você pode usar uma carta, né? O Martin Card, que é um mob que tem lá na caverna de Embash. Você pega a Cafra Teleporte, Embash, sobe, é o único portal que vai ter ali em cima também. E aí você evita tomar stun. Você fica imune a qualquer stun, na verdade, né? Mas, sinceramente, não sei se é tão necessário assim, que a gente ataca um pouco. Essa skill ela pega um pouco de longe, então às vezes nem é tão necessário assim. Okay? No level 50 de job, você vai poder fazer sua troca de classe para a última classe. Aí você pega, vai lá para Rachel, sai ali para a direita, você sobe o mapa, vai à direita novamente, você vai entrar no mapa com um formato meio estranho. E aí você pega e sobe no pico que tem ali bem à direita em cima. Vão ter 2 NPCs lá, o Masterclass do Black Plague e o do Nightwave. Você vai fazer uma pequena quest lá que é bem legal a quest, eu gosto bastante dela, mas é fácil, não tem nenhuma dificuldade. E logo você pega o Nightwave, ok. Você ficará lá em Rachel, depois você volta para Rachel para upar mais um pouco, você fica lá até 101 mais ou menos. Então você pode ir para Opera Hills, que é lá em Niflheim, sei lá. Ficar para teleporte. Vai ter um portal numa casinha a sudoeste da onde você vai dar TP ali no meio da cidade. E você fica lá até 115, 118 mais ou menos. Nesse momento você já pode começar a pensar em se equipar ou garantir outras coisas para sua build. Para começo e farm eu recomendo a build do pássaro e auto-ataque, muito simples e efetiva. Peca um pouco no endgame, mais hardcore, mas não é esse o objetivo no momento. Então se você puder pensar em juntar equipamentos necessários como um Drop New, Fruits Hawk Sash, luva de look, Hermit Cap, Speed Plate, Temporal Edge Boots. Eu falei isso porque chegando no 125 dá pra chegar
com essa build que a gente está fazendo, mas a partir disso você começa a ficar meio travado. Então já vá se preparando para farmar esses itens, pesquisa no mercado, fica de olho ali no global, e ao final do vídeo eu vou deixar um pouco mais de informação de onde dropar e o preço médio desses equipamentos. Voltando ao UP, após mais ou menos o 118, você pode ir para Varmund Mansion, ali pelo Orbe do Orfanato, Distortions, Teleport, primeira opção. Você vai sair num prédio idêntico ao orfanato, você sai ali pelo portal de baixo e segue para a direita, no sentido nordeste. Você vai encontrar uma casinha ali em cima, onde tem um portal, e lá dentro vai haver um outro portal, e você já vai se encontrar no lugar ali que tem alguns mobs, porém você destina um pouco mais à frente, na segunda salinha, no segundo quadradinho ali, a partir do lugar que você entra, tem um pequeno armário ali na parte superior, você interage com ele, e aí você consegue chegar no segundo andar. Okay? Nesse andar aí você vai conseguir dropar o Jin e a Munin, muito interessantes para build de ataque do pássaro, tá? Então se você já quiser garantir esses itens, esse é o lugar. Você poderá usar tanto elas, essa Jin e Munin, como a Crawl of Destiny, que na verdade no momento é bem difícil de dropar. Eu comprei a minha por uns 300k e uso até hoje, mas algumas pessoas preferem o combo da Jin e Munin mesmo, então vai da sua escolha. Há um terceiro andar também desse mapa, né, mas lá tem menos mobs, então acho que não compensa chegar upar nele com essa build em específico. Mas se você quiser chegar lá, é só você subir todo esse segundo andar, vai ter um relógio bem no meio, no centro, lá em cima. Você interage com o relógio e você já vai estar no terceiro andar. Você fica ali até mais ou menos o 123 para você poder para o próximo mapa, que é o Death Castle. O Death Castle é muito simples, é só ir lá no Dungeon Caravan, Death Castle, mobs extremamente fortes, fuja sempre das skills em áreas, principalmente do Full Moon Blades, Billion Stabs, Death Cloud, ok? Mas com o tempo você vai pegando o jeito das skills dos mobs e trivializa essas mecânicas. E feito, chegamos no level 125, você já vai poder usar a maioria dos equipamentos mid-game, endgame, e poderá começar a farmar o resto dos equipamentos e MVP. Poderá ir com a build do pássaro e ingressar no nosso culto dos corvos. Mas só para deixar claro, até o 125 eu pelo menos upei somente com Faith Knives, certo? A partir do 125 aí eu consegui usar a Crawl of Destiny, que ela é para esse level, e aí sim eu ingressei na build dos pássaros, ok? Mas a partir do momento que você pegar o Fierce Hawk, você tiver pelo menos o combo da Ujin Munin ali, você já consegue fazer a build do passarinho, beleza? Então só para deixar claro esse ponto. E a partir daí você pode resetar seus status, colocar ali 99 em Luke, que vai ser sua principal fonte de dano, né, com o Blitz Beat, e o Age 99 também, para você pegar a velocidade máxima de ataque, e aí você poder procar mais vezes o Blitz Beat, certo? O Dex vem como dano secundário, 20 agosto, e eu coloco um pouco de STR, mas sinceramente eu acho que não compensa. Cê é louco, não compensa. Eu gosto porque ajuda um pouco no dano, né? Às vezes você toma uma pneuma ali e o passarinho não vai irritar nada nos bichos. Então tem um daninho ali para auxiliar. Mas sinceramente a maioria das pessoas rodam com 0 de STR. Coloca tudo em Luke, Age, Dex e um pouquinho de Vit. Int também não é muito necessário, mas aí como eu falei, vai do gosto da pessoa. Bom, sobre essa build, como eu falei, ela é chamada de Bird, passarinho, ou a Raven. Ela é muito versátil, faz grande parte do conteúdo sem muito esforço, porém, ela peca, sofre, lamenta no end do endgame, pois não há nada que buffe o dano dela. Ela também não pega elementos e nem influenciadas por item de ataque, cartas, até mesmo as raciais. Então leve isso em consideração. Na verdade eu acredito que toda build vai ter suas vantagens e desvantagens, mas ela é muito boa para você começar e poder assim farmar no seu próximo char. Sobre os equipamentos, o Draupnir é um acessório de look extremamente bom, praticamente bis. Você pega ele lá no Sky Garden, né? Lá os mobs todos dropam soul, e você vai trocar 100 dessas souls por um Odin Blessing, e com um Odin Blessing você já consegue pegar o Draupnir lá no NPC, no último mapa desse lugar. Chegar lá às vezes é um desafio. Tá? Então, se você precisar de ajuda, pede ajuda ali no global. Tem pessoas muito legais ali que vão ajudar você. Ou se não, né, tenta aí o desafio. Você pode ir também com furtividade até lá. Só toma cuidado com os danos em área. Beleza? Nesse mesmo mapa também a quest do Valkyrie Circlet, que é um headgear aí que você tá vendo sem slot. Ele dá mais um em todos os status por refino. Extremamente bom também. Mas para ele é necessário 500 souls. Então é um farmzinho aí.
ok? Ainda no Sky Garden, só que em vez de você entrar no Sky Garden, você sai ali pelo portal de baixo. Ali você vai encontrar os Minings, que são esses passarinhos, esses pintinhos aí que dropam a Lucky Cloves, um itemzinho interessante também. E de todos os mapas ali dropam a Golden Feathers, que é um item necessário para o Hermod Cap, que é um item que vai te dar mais um de SPD Limit, um pouco mais de SPD, né? Porém, é um item que talvez você não use por muito tempo, mas ele é muito bom, ajuda no começo. E a quest dele fica, na verdade, um mapa abaixo desse mapa aí dos Mines. No mapa de baixo também vai ter Mines, e acredito que vai ter mais Mines lá também, mas aí vai de você, se você vai querer fazer esse hatch ou não, ok? Temos também as Speed Plates, que dropam lá no Abyss Lake, mas você pode comprar elas também por mais ou menos uns 100k, né, 100 mil zenes, com, né, uma raridade comum, ou até mais barata. Ele te dá mais age por refino, e também mais um de SPD Limit, o que vale também para as Temporal Age Boots, né, também te dão, na verdade a Temporal Age Boots ela te dá mais, ela pode chegar a te dar mais 3 de SPD Limit. Tá? Só que você vai ter que rodar mais 2 de SPD Limit nos options dela, certo? Ela também te dá um pouco mais de age, e aí com isso, para você estar chegando no SPD total, né? No SPD máximo da classe, ok? Essas botas, elas dropam lá na distorção de Old Glastonbury, tá? Relativamente fácil de dropar também, mas como eu falei, elas também vendem aí por uns 100k na raridade comum, ou até mais barato, dependendo de quem estiver vendendo. E o Fierce Hawk, eles caem dos Third Coffers, que dropam de vários monstros, mas você pode comprar as peças também por 100, 200k cada. Depende, na verdade, dos status que vem, né? Ele pode vir de mais 1 até mais 3, pelo que eu sei, né? E daí, quanto mais esses maiores esses status, mais eles valem, tá? Mas eu geralmente comprei os meus pelo menos por 200, 300k, o mais 2 look, né? O mais 3 look é um luxo a mais, e aí vai de você, né? Na verdade, até mais um look rola, mas aí, como falei, vai de você querer masterizar essa build ou passar para outra, certo? Falar um ponto aqui, que é a build do Definitive Dagger, que é uma das builds mais usadas para o end do endgame, né? Mas ela exige um investimento bem grande, tá? Então pense bem, pesquise. Eu não conheço muito sobre ela, mas tem bastante gente lá que fica falando no canal do Nightwave ali no Discord. Daí lá você pode encontrar mais informações sobre ela, ok? Bom, de manto eu usei por um bom tempo o Tendrilion, até trocar por uma das Planet Capes, né? Tem várias delas, elas possuem 2 slots e tem várias versões, né? Tem as que dão Age, as que dão Look, as que dão Int, mas há outras opções também, como a Honor of Fallen, que dropa lá em Lighthausen, a Paradox, que dropa lá na Mansion, então vai da sua necessidade. Eu particularmente gosto bastante de colocar uma Choco Card, para mim poder andar um pouco mais rápido, mas como eu falei, é uma questão de gosto também. Por último, sobre as rates, né? Aqui a gente tem a rate 1x, que é a rate original, né, do servidor original, que infelizmente fechou, né? Mas a única diferença é que, além de ser mais difícil, né, para você upar, você ganha pontos de atributos a mais a cada 10 níveis, e ao atingir 99 em um desses atributos, você ganha um bônus de mais 5 status nele, ok? Somente isso. Porém, eu recomendo você aguardar um pouquinho, pois nesse momento, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, há alguns relatos de alguns players falando que eles não estão ganhando esses pontos, né? Então eu recomendo você esperar um pouquinho, dar uma olhada lá no Discord, mas eu acho que quando tiver 100%, dependendo da classe, acho que compensa você fazendo um X, mas sinceramente o Nightwave eu não vejo muita necessidade, às vezes você queira fazer algo bem específico, certo? Outro ponto que eu gostaria de adicionar é sobre os TPs, tá? Tem vários TPs ali no Dungeon Caravan, no Orb ali de teleporte, das Distortions, então dê uma olhadinha ali, às vezes o lugar que você está tentando ir tem o TP lá, eu vejo muita gente querendo andar até os lugares, não presta atenção, ok? Outra coisa é usar o Ctrl F lá no Discord, olhar o wiki do servidor, o servidor tem uma wiki muito boa, tá? Lá dá para você pesquisar mobs, lugar para upar, itens. Use bastante isso, tá? Não que você não possa perguntar no Discord, mas eu vejo muita gente perguntando, esperando uma resposta lá, que na verdade era só a pessoa dar uma pesquisadinha, ela encontrar até informações mais completas sobre isso.
ok? E também, outra coisa, se você for perguntar de algum mapa, pergunte diretamente o mob que você está procurando, ou o item, porque se você falar, por exemplo, eu quero ir para Kudum 02, a gente não vai saber onde que é, porque a gente conhece por outros nomes, tá? Mas no geral o pessoal é bem atencioso, o pessoal responde as perguntas, né? Mas como você sabe, né? Às vezes a pessoa não sabe muito, acaba não respondendo, ou acaba falando alguma coisa meio equivocada, certo? Eu até peço desculpas se eu me equivoquei em alguma parte, se eu esqueci de falar alguma coisa. Também se eu pronunciei alguma palavra errada, principalmente em inglês. Eu tentei resumir ao máximo esse tutorial, mas falhei. E acabei querendo falar bem rápido, então a gente acaba errando nesses pontos, certo? E é isso, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e bora upar.